governador do estado de São Paulo já sancionou a criação da região metropolitana de Ribeirão Preto. E hoje aqui no T-Voz a gente vai falar um pouquinho sobre esse assunto. E para debater um pouco sobre esse tema, a gente recebe o vereador de Ribeirão Preto, Maurílio Romano Machado, que inclusive foi o presidente dessa comissão especial de estudos na Câmara de Ribeirão. Seja bem-vindo, obrigado pela visita hoje aqui. Eu que agradeço à TV Voz por abrir esse espaço e pelo convite. Estamos à disposição aqui para conversarmos um pouco sobre a região metropolitana de Ribeirão Preto e também a importância de São Joaquim da Barra neste cenário. Está aqui também o vereador Rangel, obrigado pela visita. Eu que agradeço, Estevam, você, o diretor do T-Voz Josué, a oportunidade de estarmos aqui, né? Agradeço a presença do meu amigo vereador Maurílio, uma pessoa que eu tenho o maior apreço, não só pela vida pública, mas pelo homem de caráter que ele é. Então é sempre muito bom estar ao lado dele, né? E eu tenho que só agradecer poder fazer parte desse momento. Agora, Maurílio, muito se falou aqui em São Joaquim da Barra porque a cidade não entrou nesta lista de municípios que vão fazer parte e que já estão fazendo parte dessa região metropolitana de Ribeirão Preto. Por que São Joaquim teria ficado de fora, a princípio, dessa região metropolitana? Estevam, primeiro, é bom esclarecer, quem faz o estudo e coloca as cidades que vão fazer parte de uma região metropolitana, de um aglomerado urbano, é o Estado de São Paulo. É um estudo técnico realizado pela Implasa, Empresa de Planejamento Metropolitano do Estado de São Paulo. Quando eu comecei a comissão de estudos na Câmara Municipal de Ribeirão Preto, eu defendia que as cidades limítrofes, que fazem divisa de terra com Ribeirão, que eram Ribeirão mais 9 municípios que deveriam compor essa região metropolitana que recém foi criada. Após esse trabalho de mais de 10 anos de luta, o governo estadual sinalizou que iria criar a região metropolitana de Ribeirão Preto e encaminhou para a Implasa que fizesse os estudos técnicos, colocando quais cidades iriam pertencer, quais cidades iriam contribuir com o crescimento dessa região, com o desenvolvimento dessa região. E a Implasa determinou que seriam 34 municípios. Então, quando se diz, houve uma força política, há necessidade de força política, não. Realmente, é só questões técnicas. E o que são analisados? São analisadas questões da interdependência econômica e social. Hoje, se a cidade, quando tem um caso de saúde, para que região que ela encaminha o paciente, o fórum da cidade é ligado a que comarca, a questões educacionais é ligado aqui regional da Secretaria de Educação Estadual. Agora, Maurílio, a gente observa que São Joaquim está ali no meio, entre Ribeirão e Franca. Mas, na verdade, a gente sabe que a Polícia Militar de São Joaquim responde para Franca. Delegacia Seccional, que é a Polícia Civil, responde para Franca. Saúde, ADIR de Franca. Então, seria por esses motivos, porque São Joaquim hoje está ligado diretamente mais a Franca do que a Ribeirão. Não que São Joaquim não possa vir a integrar a região metropolitana de Ribeirão Preto. Não, pode sim. Aconteceu agora na região de Sorocaba, região metropolitana de Sorocaba. Hoje nós temos, Estevam, 6 regiões metropolitanas no estado de São Paulo. A região metropolitana de São Paulo, que foi criada em 1973. A região metropolitana de Santos, criada em 1996. A região metropolitana de Campinas, criada em 2000. A região metropolitana do Vale do Paraíba, Litoral Norte, aquela região de São José dos Campos, criada em 2012. E a região metropolitana de Sorocaba, criada em 2014. E a sexta, a região metropolitana de Ribeirão Preto, criada agora dia 6 de julho de 2017, sancionada pelo governador do estado. Após a criação,
e após a implantação, porque agora tem um processo diferente, a implantação, a agência metropolitana, como vai ser implantada essa autarquia dentro da sede da região metropolitana. Após a implantação, há uma análise até para que novos municípios venham integrar essa região. Aconteceu isso agora em Sorocaba. Itapetininga estava fora da região metropolitana de Sorocaba, no primeiro processo, no processo inicial. E após a análise após a conclusão, instalação da região de Sorocaba, entenderam que Itapetininga deveria sim ingressar na região metropolitana, com estudos, com dados. E o trabalho aqui está sendo feito, e o vereador Rangel executou esse trabalho com maestria, ao saber que a região iria ser composta com 34 municípios e que São Joaquim da Barra fica no meio do caminho entre Ribeirão Preto e Franca. Ele encaminhou um ofício ao governador do estado e um ofício à Emplasa, pedindo os estudos técnicos e para que analisassem São Joaquim da Barra se ela poderia ou não ingressar nessa região metropolitana de Ribeirão Preto. Mas também, além desse processo, o que eu, Maurílio, pela vivência, pelos estudos, pela minha formação, eu tenho entendido. Eu fiz um curso de gerente de cidades e na minha monografia final eu defendi a importância da criação da região metropolitana de Ribeirão Preto. Eu entendo, e estou analisando isso pelo Estado, pelo governador Geraldo Alckmin, que ele está regionalizando as administrações. Hoje você vê, além dessas 6 regiões metropolitanas que eu citei, nós temos o aglomerado urbano de Jundiaí e o aglomerado urbano de Piracicaba, que são cidades, por exemplo, Jundiaí é um caso até meio que similar a São Joaquim. Jundiaí não estava nem na região metropolitana de Campinas, nem na região metropolitana de São Paulo. Foi criado o aglomerado urbano de Jundiaí, com Jundiaí e outros 6, 7 municípios ali do entorno. O que eu enxergo? Que a Emplasa, e ela tem esse processo já desenhado de regionalização da administração estadual, eu acredito que amanhã pode-se ter o aglomerado urbano tanto de Franca, como aglomerado urbano de Barretos, e aí São Joaquim da Barra, com certeza, poderá ou estar nesse aglomerado urbano de Franca, ou estar nessa região metropolitana de Ribeirão Preto. Então, na verdade, São Joaquim da Barra pode não ter entrado nessa região metropolitana, porque fará parte do aglomerado de Franca, seria isso? Eu entendo, na minha visão, e lógico que isso daí deveria os técnicos da Emplasa, a própria Emplasa, dar esse subsídio para a gente, mas na minha visão administrativa, esse é um dos motivos. Mas o trabalho que o Rangel está fazendo de pleitear, eu não vejo dificuldade, e não é só São Joaquim não. Bebedouro também é uma outra cidade. Muito importante, uma cidade bem importante. Bem importante e que está tão próxima também a Ribeirão Preto e que também acabou ficando fora desse primeiro estudo que criou a região metropolitana. Também em Bebedouro, o prefeito também manifestou o interesse. Hoje a gente vê, Maurílio, que depois de Ribeirão e Franca, São Joaquim seria a cidade mais representativa dessa micro-região, uma grande força econômica. Então, assim, as pessoas geram muitas discussões acerca do tema, que por que São Joaquim teria ficado de fora. Mas tem as questões técnicas, e é uma decisão técnica. É uma decisão técnica, não uma decisão política, mas lógico, toda força política gera um resultado também. E é o que o vereador Rangel tem tentado, com a força política, com a união, com o executivo municipal, com a cobrança que ele fez ao executivo estadual, mostrando que São Joaquim tem o interesse de participar dessa região metropolitana. Agora, Maurílio, você que já desenvolve um trabalho importante em Ribeirão Preto, na região, é um político experiente. Na sua opinião, agora é o momento de unir forças, o Rangel como vereador, outras forças vivas da cidade ao lado do prefeito, para tentar fazer uma comissão até municipal e uma pressão maior. Isso ajudaria talvez incluir
mais facilmente São Joaquim nessa região? Ajudaria também essa questão política? Na política, sempre unir forças é o melhor caminho, nunca dividir. Então, para a conquista da região metropolitana de Ribeirão Preto, que faz mais de 10 anos que eu trabalho, eu criei uma comissão na Câmara Municipal de Ribeirão Preto. Essa comissão visitou algumas prefeituras, algumas câmaras municipais pedindo apoio, visitou os deputados estaduais, os deputados federais da nossa região pedindo o apoio também, e cobramos o governador sempre que vinha à nossa região, tinha um ofício da comissão cobrando ele a criação da região metropolitana de Ribeirão Preto. Então eu acredito que a união de forças da classe política, das entidades de classe, dos empresários e dos munícipes é o que faz a diferença também. Então eu acredito, sim, ajuda, mas o determinante é o fator técnico. Rangel, agora com essas informações, te dá mais força de lutar através desse requerimento que você já enviou para o governo do estado, também para essa empresa, para lutar ainda mais, para tentar incorporar São Joaquim nessa região metropolitana? Sim, na outra entrevista que eu concedi a você, eu justamente fiz essa convocação, né, para as outras lideranças, independente de bandeiras, de cor partidária, a gente conversar, unir junto com o Dr. Marcelo, que também tem se empenhado muito nisso. Essa explicação foi muito importante que o Maurílio deu. O Maurílio criou essa comissão, mas essa comissão foi criada justamente para poder fazer o trabalho político naquelas cidades que já haviam sido determinadas para a inclusão da região metropolitana. Não foi a comissão que ele criou que escolheu as cidades. É ao contrário. Na verdade, a Implaza ela já tinha determinado os municípios, e a partir do momento que determinou os municípios, o Maurílio fez um brilhante trabalho político que já vinha fazendo há 10 anos, criou essa comissão, uniu com alguns vereadores de Ribeirão Preto, visitou as câmaras e também os gabinetes políticos e gabinetes dos executivos da nossa região, para poder aí sim fazer esse trabalho que a gente vem tentando fazer, que é a união política. Então isso ele desenvolveu de forma brilhante para poder a região metropolitana já nascer forte, entendeu? Porque nós temos condições hoje de ser uma das maiores regiões metropolitanas depois de São Paulo e Campinas. Então, assim, aqui em São Joaquim da Barra, a minha intenção é essa, poder juntar essas forças políticas. O Maurílio deixa sempre à disposição para nos acompanhar a São Paulo, né? Ele tem um bom relacionamento com o governador Geraldo Alckmin, uma pessoa muito próxima dele, tá? Tem um ótimo relacionamento com os deputados estaduais do PP, e vale lembrar que aqui em São Joaquim da Barra, o meu pai é presidente do PP, então isso facilita muito a proximidade. Então o trabalho é esse, e eu tenho certeza que nós já estamos tendo apoio do Maurílio, nós estamos tendo apoio assim, de alguns deputados da bancada do PP, do PPS também em São Paulo, para a gente poder unir as forças e mostrar para a Implaza a importância de São Joaquim da Barra, né? Eu acho que a força política é aí, é mostrar para o órgão responsável a importância da cidade. Agora, Rangel, essa informação que o Maurílio nos passou te tranquiliza de que São Joaquim não teria entrado nessa região metropolitana porque já estaria ou faria parte desse aglomerado de Franca? Te tranquiliza isso, Rangel? Então, o Maurílio tem posto à parte, né? Ele tem passado com muita precisão as informações em relação à condução do andamento, né, da região metropolitana. Em momento nenhum ele falou, Rangel, nada está perdido. Ele citou muito bem o exemplo da região de Sorocaba. É o exemplo clássico que ele sempre me fala. Né? E o aglomerado de Franca, é lógico, é uma coisa futura, tem que trabalhar para agora. Agora, o que existe é a região metropolitana. Então, para isso, nós temos que unir as forças políticas, temos que mostrar a importância, que eles sabem a importância do Joaquim da Barra, porque tem maior apreço pela cidade, está aqui direto, a gente se fala praticamente com uma constância muito grande, né? Então, assim, eles sabem a importância, para ele principalmente, a importância do Joaquim da Barra, então ele não vai medir esforços. Eu tenho certeza que ele sabe os caminhos políticos, como eu já disse, é uma pessoa próxima ao governador, mas que infelizmente não depende de decisão política. Porque apesar do governador ser o nosso chefe maior executivo, existe uma empresa de planejamento que é justamente para analisar essa parte técnica. O que o Rangel tem tentado fazer, Estevam, e ele tem conversado muito comigo, é justamente essa união. E ele fala, Maurílio, o que eu estou tentando aqui
é tirar as siglas partidárias, as ideologias partidárias por um bem comum, que é o bem de São Joaquim. Então, ele fala que ele não é mais, não pertence a uma bandeira partidária, e sim ao PSJ, que é o Partido de São Joaquim. Então, aquilo que for bom para a cidade, ele vai estar trabalhando e vai ter o nosso apoio. Então, quando a gente tem conversado, lógico, pode ser que São Joaquim vá para a região de Franca? Pode. Mas o nosso intuito, isso é lá no futuro, nós temos que pensar o presente. Sim. Vamos trabalhar politicamente e pedindo a reanálise desses estudos técnicos, e é isso que o Rangel tem feito e a gente tem conversado bastante, pedir a reanálise desses estudos para ver se acontece como aconteceu na região de Sorocaba, que Itapetininga entrou depois de 1 ano, de 2 anos, na verdade 2 anos, foi em 2014 que foi criada a região de Sorocaba, e Itapetininga entrou esse ano na região de Sorocaba, porque conseguiu comprovar por questões técnicas, que a sua dependência era daquela cidade maior, daquela metrópole. Então é isso que nós vamos trabalhar politicamente, auxiliando aqui o Rangel e auxiliando a cidade, o executivo municipal também. Então, quando se diz, pode ser que vá para Franca? Pode, mas o nosso interesse, até para fortalecer essa região ainda mais, essa região metropolitana, é de que a cidade de São Joaquim venha ingressar a ser a 35ª cidade da região metropolitana de Ribeirão Preto. Tá certo, Maurílio. Muito obrigado por ter saído de Ribeirão Preto e vindo até aqui a cidade, até aqui o Jornal Voz, o T-Voz, para falar um pouquinho sobre esse trabalho importante. Parabéns também por esse trabalho, por essa luta de, como você disse, de 10 anos, e vai ser um benefício muito grande para a nossa região, que é a região metropolitana de Ribeirão Preto, e vamos torcer e batalhar muito para que São Joaquim também entre nessa região metropolitana. Importante também essa notícia de saber que São Joaquim não ficará órfão nisso, se não for para a metropolitana, irá para o aglomerado, que é um plano já dessa empresa que é em Plaza, isso tudo, e foi muito bom receber. Sucesso. Obrigado, Estevão, e eu estou sempre à disposição, mas é bom até falar para os nossos telespectadores da TV Voz, de que a região metropolitana, ela não é uma pomada mágica. Não é porque faz parte da região metropolitana que os problemas vão acabar. Não, de maneira alguma. É um mecanismo de se planejar a solução dos problemas de forma conjunta e buscar um planejamento para os próximos 10, 20 anos desses municípios também de uma forma integrada, para que esse resultado seja revertido em qualidade de vida à nossa população. Então, eu agradeço o espaço aqui do Jornal Voz, da TV Voz, o seu espaço, agradeço pelo convite, ao vereador Rangel, que tem lutado muito também nessa questão para que São Joaquim da Barra venha ingressar à região metropolitana de Ribeirão Preto, e nós estamos sempre à disposição. Obrigado, Rangel, por ter vindo. Eu que agradeço a presença do Maurílio. Tenho certeza que para ele não é sacrifício nenhum vir para São Joaquim da Barra. Não, de maneira alguma. Por questões de agenda, de compromisso, né? Também ele é uma pessoa que tem os seus afazeres diários. Ele talvez não esteja tão presente nos dias aqui mensalmente, mas é uma pessoa que toda vez que pode vir São Joaquim da Barra, vem, você chama, ele liga, vamos agendar. Então a gente agradece, São Joaquim. Estevão, eu vou te contar um negócio. A mãe do Rangel faz um frango caipira que, precisa convidar nós dois para lá comer, viu? Precisa convidar, Rangel. Vamos organizar isso. Um abraço, muito obrigado. Obrigado, sucesso, viu? Até mais.